Olá pessoal, tudo jóia? Eu vim hoje aqui para comentar uma decisão bem recente do ministro Fachin no HC de número 208337, né? Nesse momento aí que tem muita gente estudando para o concurso da Defensoria Pública de São Paulo, né? Primeira fase dia 5 de março de 2023, ou seja, pouco mais de 2 meses aí para a primeira fase, um concurso que promete ser rápido, com a segunda fase já na primeira semana de maio de 2023. Então eu trouxe essa decisão que é bem interessante, traz muitas questões do sistema americano de direitos humanos, questão também em torno de execução penal, então há um diálogo de disciplinas, né? A gente sabe que o direito tem os vasos comunicantes, né? Todas as disciplinas têm que ser vistas em conjunto, e nesse caso específico a gente tem questões interessantes de direitos humanos, também, por que não dizer, questões de constitucional, execução penal, e tivemos até um IRDR, né, envolvendo aí um julgamento por parte do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então esse HC, repito, de número 208337, já tinha sido objeto de uma decisão no liminar, né, por parte do ministro Fachin, em junho de 2022, e agora, em dezembro, dia 19 de dezembro, o ministro Fachin, atendendo a um pedido da Defensoria Pública de Pernambuco, né, que foi quem impetrou esse HC, o ministro Fachin concedeu a ordem para estender os efeitos da decisão liminar. Vamos explicar aqui, mas primeiramente eu vou tecer algumas considerações a respeito do sistema americano de direitos humanos, que pode servir inclusive para quem estiver estudando aí nessa reta final de preparação para o concurso. Aqui a gente vai falar um pouco sobre Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá bom? Para quem está estudando, é um tema muito importante, sempre é cobrado em prova de Defensoria Pública. Então a gente vai falar aqui sobre Comissão e Corte Interamericana, Convenção Americana de Direitos Humanos, tudo de forma bem resumida, objetiva, né, de acordo com o propósito do vídeo que eu estou disponibilizando para vocês, tá certo? Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana é um órgão que compõe a OEA. Então ela é um órgão da OEA. Quem tem legitimidade para acionar a Comissão Interamericana? Cidadãos residentes no continente americano ou organizações não governamentais que atendam aos requisitos, tá bom? A Comissão Interamericana tem a atribuição de fiscalizar e monitorar a observância dos direitos humanos no continente americano. Então ela faz missões aos países membros da OEA para fiscalizar e monitorar a observância dos direitos humanos. Lembramos que a OEA tem sede em Washington, né, Estados Unidos da América, foi criada pela Carta da OEA. E a Declaração Americana dos Direitos do Homem, ela inclusive é anterior à Declaração Universal dos Direitos do Homem. A Declaração Americana foi editada em abril de 48, em Bogotá, e a Declaração Universal de Direitos do Homem é de dezembro de 48. Então, a Declaração Americana de Direitos do Homem ela é anterior à Declaração Universal de Direitos do Homem. Então, a Comissão Interamericana ela compõe a OEA. Tá? E a Corte Interamericana de Direitos Humanos? A Corte ela não compõe a OEA. Ela auxilia a Organização dos Estados Americanos, mas ela foi criada não pela Carta da OEA, mas sim pela Convenção Americana de Direitos Humanos, o conhecido Pacto de São José da Costa Rica, editado em 69, tá bom? Todos os países do continente americano, eles compõem a Organização dos Estados Americanos, mas atualmente, apenas 23 países do continente americano ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então temos na OEA, todos os estados do continente americano, né, compõem a Organização dos Estados Americanos. Já em relação à Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi o documento que criou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Convenção Americana foi ratificada inicialmente por 25 países, mas aí Trinidad e Tobago e Venezuela denunciaram, né, a Convenção, pediram sua retirada, saíram da Convenção Americana. Então atualmente nós temos 23 países ratificando a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi o documento que criou a Corte Interamericana. Ocorre que a Corte Interamericana ela não foi ratificada por todos os 23 países, nem todos esses 23 países que compõem a Convenção Americana de Direitos Humanos, que ratificaram, né, que promulgaram a Convenção Americana de Direitos Humanos, eles aceitaram a jurisdição da Corte Interamericana. Então nós temos menos de 23 países no continente americano que aceitaram a jurisdição da Corte Interamericana. A Corte Interamericana é um tribunal supranacional com sede em São José da Costa Rica, tá bom? O Brasil aceitou a jurisdição da Corte Interamericana. Então o Brasil está sujeito à jurisdição da Corte Interamericana.
as resoluções, né, que é o termo dado às decisões da Corte Interamericana, têm que ser cumpridas pelo Poder Judiciário brasileiro, tá bom? Então, o Brasil ele ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, por meio do Decreto 678 de 92, e aceitou a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá bom? Então, vamos relembrar aqui, fixar alguns pontos, né, importantes. Comissão Interamericana, quem pode acionar? Cidadãos e organizações não governamentais. Corte Interamericana, quem pode acionar? Quem tem legitimidade para acionar a Corte? A própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou países membros, tá bom? O cidadão americano ele não tem legitimidade para acionar a Corte Interamericana, mas ele pode, a partir do momento em que o processo é instaurado, atuar no processo, tá certo? Ele tem, então, essa possibilidade de, a partir do momento em que o processo é instaurado, ele pode atuar no processo. Diferente do sistema europeu de direitos humanos, onde o cidadão europeu pode acionar a Corte Europeia de Direitos Humanos diretamente, tá certo? Então aqui a gente fixou esses pontos, são premissas importantes para a gente compreender esse tema que foi julgado pelo ministro Edson Fachin, né? Já é um tema que, em relação a esse complexo prisional que a gente vai tratar aqui, já foi objeto de algumas decisões monocráticas no STJ, e essa específica chegou ao STF, tá certo? O que se discutiu aqui? Aqui a gente tem um caso de violação a direitos humanos, violação a direitos fundamentais de apenados, né, de internos do complexo prisional de Curado, no Recife, em Pernambuco, tá? Desde 2011, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vem fazendo visitas ao Brasil, né, e editando, inclusive, algumas medidas cautelares. A Comissão Interamericana, atendidos ali os requisitos da fumaça do bom direito, do perigo da demora, pode editar algumas medidas cautelares para tentar solucionar o problema. Foi se constatando, né, a violação a direitos humanos, a violação a princípios da LEP, né, da Lei de Execução Penal, inclusive, em relação a esses internos. Então a comissão passou então a editar essas medidas cautelares. Essa edição de medidas cautelares não resolveu o problema, então a Comissão Interamericana encaminhou o caso à Corte Interamericana. Como eu disse, a comissão tem legitimidade para acionar a Corte Interamericana, acionou a Corte, e a Corte Interamericana julgou o caso em 2018, né? Vejam que já faz mais de 4 anos que esse caso foi julgado pela Corte Interamericana, e até hoje o Brasil não tinha cumprido essa decisão, né? Então a Corte editou essa resolução em 2018, determinando o cômputo em dobro da pena cumprida por parte dos internos desse complexo prisional, né? Constatou a violação a direitos humanos, direitos fundamentais, determinou o cômputo em dobro em relação aos internos e fez uma ressalva, né, em relação àqueles internos condenados por crimes contra a vida, crimes contra a integridade física e crimes contra a dignidade sexual. Em relação a esses internos, teria que ser instaurada então uma comissão para realizar um exame criminológico para ver se eles teriam direito a esse cômputo em dobro, tá bom? E aí o judiciário brasileiro não cumpriu essa decisão da Corte Interamericana. Chegou, inclusive, a ser instaurado no Tribunal de Justiça de Pernambuco um incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Estava havendo ali muitos pedidos de concessão desse cômputo em dobro. Então, o TJ de Pernambuco, atendendo a um pedido do Ministério Público Estadual, instaurou esse RDR, né? A gente estuda o RDR ali muito em processo civil, mas se aplica também a processos criminais. Instaurou o IRDR e a pedido do Ministério Público. Isso acabou por adiar ainda mais o cumprimento da decisão da Corte Interamericana, porque o TJ de Pernambuco determinou a suspensão de todos os processos pelo prazo de 1 ano. Todos aqueles processos de execução penal que estavam tramitando ficaram suspensos pelo prazo de 1 ano. TJ de Pernambuco decidiu, né, depois desse prazo de 1 ano, o IRDR e determinou, né, que fosse realizado o cômputo em dobro, com exceção de apenados por crimes hediondos e apenados por condenados, né, aqueles condenados relacionados à prática de crimes contra a vida, crimes contra a integridade física e crimes contra a dignidade sexual. Então o Tribunal de Pernambuco acabou por criar exceções que não estavam previstas na resolução da Corte Interamericana. E foi isso que deu ensejo à impetração dos HCs, e especificamente esse, muito bem impetrado pela Defensoria Pública de Pernambuco, né? A Defensoria Pública de Pernambuco atuou primeiramente em prol de um paciente específico, né? Esse paciente tinha sido condenado por um crime contra a vida e não foi concedido o cômputo em dobro, né? Com esse argumento de que o TJ de Pernambuco, no IRDR, teria determinado
a proibição de cômputo em dobro em relação aos apenados por crimes contra a vida. Ocorre que a Corte Interamericana não fez essa ressalva. A Corte determinou o cômputo em dobro em relação a todos os apenados e em relação àqueles apenados por crimes contra a vida, integridade física e dignidade sexual, teria que ser instalada uma comissão para avaliar, né, fazer um exame criminológico e avaliar essa possibilidade de concessão ou não. E aí, então, o ministro Fachin, em junho de 2022, concedeu a liminar para determinar a instauração dessa comissão para que fosse realizado esse exame criminológico em relação a esse paciente. E a Defensoria de Pernambuco, então, fez um pedido de extensão dessa decisão. O ministro Fachin, no dia 19 de dezembro, agora de 2022, concedeu a ordem, né, estendeu esses efeitos, deferiu o pedido da Defensoria Pública Pernambucana para que fosse, então, concedido, fosse realizado, né, o cômputo em dobro em relação a todos os apenados do Complexo Prisional do Curado e em relação àqueles apenados que tivessem sido condenados por crimes contra a vida, crimes contra a integridade física ou crimes contra a dignidade sexual, fosse instaurada, então, a comissão para realizar um exame criminológico em relação a esses internos, para que, então, fosse viabilizado ou não, né, fosse decidido acerca dessa concessão do cômputo em dobro. Então, essa é uma decisão muito importante, recentíssima, né, que envolve aí questão em torno do sistema americano de direitos humanos, pode ser cobrada já na prova da Defensoria Pública de São Paulo, né, a prova objetiva é dia 5 de março de 2023. Envolve também aqui um tema que eu quero chamar a atenção, controle de convencionalidade, tá? É um tema muito bom, muito interessante e relativamente de abordagem recente no Brasil, né? Trata dessa obrigatoriedade que os magistrados brasileiros têm que fazer uma análise de compatibilidade entre o direito interno, né, e os documentos internacionais ratificados pelo Brasil. A gente já sabe que a partir do momento que um documento é ratificado pelo Brasil, um tratado interamericano, uma convenção interamericana ou um documento ratificado em âmbito do controle universal de direitos humanos, né, a partir do momento que o Brasil ratifica esse documento, promulga um decreto, essa norma é incorporada ao direito interno, né, seja sob status de lei ordinária, seja sob o status de norma supralegal. Se for um tratado de direitos humanos interamericano, esse tratado, via de regra, vai ser incorporado ao direito interno, né, por meio da edição de um decreto, e ela vai entrar no ordenamento com status supralegal, entre uma lei ordinária, lei complementar e uma Constituição Federal. Então, via de regra, as normas de direitos humanos ratificadas pelo Brasil por meio de decreto, promulgadas, né, por meio de decreto, elas adentram no nosso direito interno com status supralegal. Algumas chegam a adentrar com status de norma constitucional, mas isso desde que observados os requisitos da Constituição Federal, né, da aprovação da emenda constitucional. Elas podem entrar, né, atualmente nós temos 4 tratados, né, com status de norma constitucional, tá bom? Mas por que interessa na aula de hoje, a gente está chamando a atenção para essa questão do controle de convencionalidade. Recomendo a leitura da recomendação de número 123 de 2022 do CNJ, né, que recomenda aos magistrados brasileiros realizarem o controle de convencionalidade. Então, as decisões proferidas pela Corte Interamericana são de observância obrigatória no Brasil. O judiciário brasileiro está sujeito à jurisdição da Corte Interamericana. Então, a decisão da Corte tem que ser aplicada no Brasil. E foi isso que determinou o ministro Fachin aqui, né, determinou o cumprimento dessa decisão da Corte Interamericana de 2018. É uma decisão já proferida há muito tempo, que ainda não havia sido cumprida. E recomendo também a leitura do agravo regimental no RHC, né, de número 136961, julgado pelo STJ, na relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que tratou do controle de convencionalidade. Tá bom, minhas amigas, meus amigos? Eu agradeço aqui a atenção, estou à disposição. Alguns já me conhecem, eu dou aula de processo penal e direitos humanos no MEG. Estamos à disposição aí, o concurso de Defensoria de São Paulo se aproxima. Qualquer dúvida que tiverem, eventualmente posso responder por meio de direct aqui no Instagram. E um forte abraço, bons estudos e boas festas.